Olá, meus flores, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Como tem passado? No vídeo de hoje, mais um desabafo da quarentena. Uma quarentena que já quase não existe, né? É praticamente inexistente, a não ser pelo fato de que as crianças não vão voltar para a escola tão cedo. Com razão, porém, todo mundo voltou a trabalhar, então não tem com quem deixar as crianças, enfim, vírus, um monte de gente saindo, passeando, indo para balada, enfim. Não é essa a questão aqui. O desabafo que eu tenho para fazer hoje é um desabafo que eu já estava umas 2 semanas querendo fazer, 1 ou 2, eu não estava fazendo, porque eu não estava conseguindo tempo para fazer, que é sobre a morte e sobre a fragilidade da vida. Por quê? Se eu falar para vocês que a quarentena, a pandemia, né, Covid-19, blá blá blá, me deixou pensativa, me deixou com receio da morte e tal, eu tô mentindo, eu tô sendo uma tremenda de uma hipócrita. Porque no início eu não fiquei, justamente porque eu fiquei isolada, minha família ficou isolada. Então é assim, aquele pensamento bem egoísta de que os meus estavam protegidos, então eu não tava com medo. Eu fiquei na cabeça de que logo tudo isso iria passar. Não achei que fosse durar tanto tempo assim, não achei que ia ter um relaxo por parte do governo e por parte da população tão grande assim, um descaso tão grande com a saúde e um descaso tão grande com as pessoas. Não achei. Achei que realmente iria ficar o isolamento, os que estavam contaminados iriam se curar e não teria mais problemas algum nesse sentido. Grande erro da minha parte, as coisas só foram piorando e tal, enfim. Mas a morte não pegou pesado pra mim até essas 2 últimas semanas. Meu filho Thomas, ele tem 5 anos e ele joga videogame e assiste filme de terror e joga uns videogames violentos. Vocês vão falar, não é adequado para uma criança de 5 anos, tá? Eu não vou conseguir controlar tudo o que meu filho faz em todos os lugares que ele vai. Eu consigo monitorar o que ele está fazendo aqui em casa e com base no que ele faz eu consigo orientá-lo. Esse é o meu papel. Tem coisas que eu realmente não deixo. Tem coisas que ele vê que não são próprias para a idade dele, mas eu e o Thiago aqui em casa a gente orienta ele, ó, isso tá certo, isso tá errado. Mas enfim, ele tem um gosto por esses videogames mais violentos. Na casa do pai dele é só filme terror, é só videogame violento. Enfim, então eu acho que para ele a morte tinha um significado de morreu e logo tem outra vida e para jogar de novo e morrer de novo, enfim. Aí teve um dia eu tava na cozinha, foi assim que a gente se mudou aqui para casa nova. O Thomas estava fazendo atividade da escola dele na cozinha, eu cozinhando, ele falou assim: mamãe, o Thiago quase morreu várias vezes. O Thiago quase morreu várias vezes? Thomas, não tem como quase morrer várias vezes, é uma vez só que morre. Aí ele me olhou assim, espantado, porque o Thiago tava pondo a antena da televisão em cima da casa. E ele ficava falando pro Thiago, cuidado que vai morrer, cuidado que vai morrer. Só que na cabeça dele, se ele morrer, vai viver de novo. Aí a hora que eu falei assim, falei como se fosse uma conversa jogada mesmo, fora. Não, Thomas, se o Thiago morrer, vai morrer uma vez só. Aí ele olhou assustado e falou assim, mas o Thiago vai morrer? Eu falei assim, um dia vai. Aí ele ficou mais assustado. O Iago vai morrer? Eu falei, um dia vai. Eu vou morrer? Aí eu olhei pra ele e falei assim, um dia vai, filho. Aí ele ficou mais espantado ainda. Aí que eu me dei conta da maneira como eu estava passando a informação pra ele sobre a morte. E aí ele perguntou sobre mim, sobre o pai dele, sobre os meus pais. Aí ele começou a perguntar e ele foi ficando cada vez mais assustado, cada vez mais preocupado. Daquele dia em diante, ele ficou bem uma semana atônito, assim. Ele queria ver todo mundo, ele queria visitar todo mundo. Teve um dia que choveu, ele falou assim,
Eu quero ver minha tia Sil, porque eu preciso ver se ela tá bem. Pai dele, enquanto ele não foi na casa do pai dele pra ver se o pai dele tava bem, ele não sossegou. Quero ver meu pai, quero ver meu pai. Meus pais, que foram as primeiras pessoas que ele queria ver, queria ficar. Eu preciso ir na casa da minha avó, preciso ver meu avô, eu preciso ver se eles estão bem, porque eu não quero que eles morram. E ele chorava. Eu não quero que eles morram e tal. Aí ele, né, mamãe, eu te amo demais, eu não quero te perder, eu não quero, eu te amo demais. Enfim, a preocupação dele foi tão assim, eu achei tão bonito, tão lindo da parte dele, que ele tava querendo ver as pessoas que ele ama, com medo de que essas pessoas fossem morrer. E eu falei assim, olha que lindo, que genuíno, né? Que sentimento genuíno por parte dele. Pensei, né, comigo. A gente, com a correria do dia a dia, a gente deixa de ver as pessoas que a gente ama, principalmente agora com o Covid, mas quando a vida estava normal, a gente deixava de ver e de estar com as pessoas que a gente ama, e de repente poderia acontecer que, puf, morresse e você não teve um último tchau, você não teve um último abraço, uma última risada com essas pessoas. E coincidentemente, na semana seguinte, o Chadwick Boseman, né, que é o Pantera Negra, faleceu. E o Pantera Negra é um símbolo de... é uma representação para muitas crianças, para muitos jovens, de uma sociedade em que os negros existem e são heróis e são fantásticos. O filme do Pantera Negra, né, Wakanda, as mulheres guerreiras, ali é uma sociedade em que nós, população negra, a gente sonha, a gente idealiza, a gente fica extasiado na utopia de que, poxa vida, que fantástico. Ali são as mulheres que são as guerreiras ali, protetoras e tal. E ele, um herói negro, e no lugar onde eles estavam protegendo a maior riqueza do mundo, que o mundo não conhecia, enfim. Então aquele filme todo representa muita coisa para a população negra, para as mulheres também, que é fantástico. E ele faleceu. E meses antes o povo tava falando, porque ele estava muito magro. Então tava zoando ele, né? Falando de uso de drogas, fazendo memes, comparando ele com mais massa, né? Mais forte, e ele magro e tal. Só que o que aconteceu é que ele tinha uma doença, ele estava com câncer. E ele já lutava com o câncer desde 2016, há 4 anos. E ele gravou o filme, eu não sei quando foram as gravações do filme, o filme foi lançado em 2018. Ou seja, ele já estava doente quando ele fez o filme. E ele não deixou transparecer em nenhum momento. Não sei se ele falou lá para a equipe, né, de produção dos Vingadores e tal, mas nós só viemos saber da doença dele quando ele faleceu. E depois, vendo lá as coisas do Instagram, olhando para cima e para baixo, eu vi um caso de uma moça. A legenda era querendo falar do amor do casal, porque um casal jovem, eles se casaram, por exemplo, em 2017 e estão juntos em 2020, só que ele cuidando dela, porque ela está em estado vegetativo. Ela teve uma série de convulsões uns anos atrás que os médicos conseguiram deixar ela viva, mas ela não anda, ela não fala, ela tá, né, toda tortinha, e o marido está com ela, que é o que se espera, né, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias de nossa vida, é o que se espera de um casamento. Mas daí eu vi, e ela era uma menina jovem, não apresentava problema algum, e de repente... Quantos será sonhos, quantos projetos será que esse casal não fazia juntos? Quantos será sonhos e projetos essa menina não tinha em específico? E a vida dela morreu. Ela tá viva, mas a vida dela morreu porque ela só existe. Ela não tem vida. Aí, coincidentemente, ontem apareceu na minha linha de recomendados, né, do YouTube, apareceu um vídeo de uma menina
moça já, né? Ela tem 23 anos, se não me engano, Amanda. E eu parei para assistir o vídeo dela. E ela tem uma doença que eu não vou me lembrar o nome, só sei que é uma doença autoimune. Então, é o próprio corpo dela reagindo contra o próprio corpo dela. Então, ela tem problemas na pele, ela tem as mãos tá toda atrofiada, ela perde, né, muita coisa, perdeu dente, perdeu cabelo numa época, enfim. E ela mostrou no vídeo que ela apresenta a história dela, ela mostrou fotos de quando ela era criança até seus 14 anos, né, que desde adolescente. Ela era uma menina normal. Você não fala que ela tem nada. Aí, de repente, o corpo começa a atacá-la. Ela falou assim que os 15 anos foi a pior fase que ela teve, tanto que ela não tem foto, porque ela até se emociona muito, porque as pessoas começaram a vê-la e não reconhecer mais ela. E ela era uma menina normal. E essas coisas recentes e o fato do Thomas ter tido entendimento da morte, que até então ele não tinha, me ativou uma chavinha do como a nossa vida é frágil, sabe? A gente fica pensando assim que vamos crescer, estudar, alguns querem caminhar para a vida profissional antes de formar família, outros querem formar família antes de ter uma vida profissional, outros querem apenas ir vivendo e que, se Deus assim permitir, a gente vai envelhecer e vai morrer. Esse é o pensamento que a gente tem. Só que muitas vezes no meio do caminho pode acontecer coisas na nossa vida que pode nos levar à morte. Seja a nossa morte física, seja a nossa morte existencial, seja a nossa morte espiritual, enfim. O trajeto da nossa vida é mais importante do que o ponto final da nossa vida. Nós teríamos que viver pensando no agora, porque amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Nós podemos ser a pessoa mais saudável do mundo e de repente pode ter um vírus que a gente pode se contaminar, que pode dar sintomas como não, que pode nos deixar entubados 15, 20 dias e sair de lá bem, como pode de repente já acabar com a nossa existência de repente. Pode ser que a gente sofra um acidente, pode ser que o nosso próprio corpo reaja contra o nosso corpo e de repente uma pessoa hiper saudável de repente não tem mais aquela vida de antes, tem um outro tipo de vida. Pode ser que tenha morrido em vida. São tantos pode ser com a nossa vida, com a nossa existência, que eu fiquei refletindo e eu fiquei com medo, muito medo. Eu fiquei com muito medo porque eu quero viver. Eu quero ver meu filho crescendo, eu quero ver meu enteado crescendo. Eu quero conhecer minha enteada. Foi tanto tempo e uma história tão doida de desencontros no meio do caminho com meu marido. Eu quero viver o nosso casamento. Quero poder um dia viver nós dois. Eu quero ver meu pai e minha mãe realizando os sonhos deles. Eu quero poder crescer profissionalmente, ver a minha evolução pessoal. Eu quero tanta coisa, mas eu não gostaria de que a minha vida fosse interrompida. Mas muita coisa depende de mim. Eu olhar para atravessar a rua depende de mim. Não abrir uma panela de pressão enquanto está no fogo depende de mim. Coisas nesse sentido dependem de mim. Mas e o que não depende de mim? Me doeu muito a hora que o Thomas começou a ter noção da morte e a hora que ele começou a pedir para mim para não abandoná-lo, que ele me amava muito e que ele não queria ficar sem mim. E doeu muito não poder garantir para ele que, não, filho, pode ficar tranquilo que a mamãe não vai morrer. Eu não pude, a gente não pode fazer isso. O que eu pude falar é: não, a gente tem que prestar atenção, tem que tomar cuidado, tem que olhar por onde anda, de travessa, não pode pular nas coisas, né? Subir nas coisas que é perigoso cair.
Enfim, fui orientando, fui dando orientações para ele. Falei assim, e se a gente fizer tudo certinho, quando a gente estiver bem velhinho, aí a gente vai morrer, mas é bem velhinho. Vai demorar. Será que vai demorar? Eu gostaria que demorasse, mas eu não pude garantir isso pro meu filho. Eu falei aquelas mentiras que os pais contam para os filhos, porque sim, tem mentira que é preciso contar. Eu sempre fui a favor da honestidade, de ser verdadeira, sempre, mas tem situações da vida que a gente tem que mentir. E sobre a morte, foi uma situação que eu tive que mentir pro meu filho. Gostaria muito de poder acompanhar gerações, igual eu vejo também no Instagram os vídeos das gerações, né? Tem famílias que têm 6 gerações vivas. Por enquanto eu tô na terceira, né? Minha mãe, eu e o Thomas. Gostaria de continuar vivendo mais gerações, mas não depende só de mim. E esse foi o desabafo de hoje. A questão da morte, a fragilidade da vida, como ela é frágil. É isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo, que não será desabafo da quarentena, mas terão outros desabafos da quarentena, mesmo essa quarentena já nem existindo mais, né? Espero que vocês fiquem bem e que seja só um vídeo reflexivo, tá? Não seja nada... Que não seja nada, ai que choque, ai que medo. Eu só tô compartilhando com vocês algumas angústias, frustrações, algumas inseguranças por ser humana, né? É isso. Um beijo, minhas flores. E até o próximo vídeo. Tchau.